o Arruda amanheceu diferente. As arquibancadas ainda vazias pareciam murmurar algo no ar, como se o concreto já soubesse o que estava prestes a acontecer. E, ao longo da manhã, o burburinho foi se confirmando. Matheus Melo, sim, ele mesmo, aquele meia de muita visão de jogo, toque refinado e que já havia sido especulado em clubes do eixo sul-sudeste, apareceu com o manto coral no peito. Mas calma lá, torcedor tricolor. Ainda que o anúncio tenha sido feito de forma oficial pelo Santa Cruz, os bastidores ainda são cheios de especulações, nuances e possíveis reviravoltas. Há quem diga, inclusive, que o acerto foi feito às pressas, quase como uma resposta a movimentações de rivais diretos no mercado. O que ninguém discute é o impacto da chegada dele. Melo não é apenas mais um reforço, é tratado como o camisa 10 que pode ser o divisor de águas no elenco. Internamente, dizem que a diretoria ficou surpresa com a agilidade nas negociações, e que Matheus teria recusado sondagens de clubes da Série B para vestir a camisa do Santa. Isso mesmo! Um movimento ousado, que coloca mais fogo nos bastidores do futebol nordestino e eleva o patamar das ambições corais para a temporada. Nos corredores do Arruda, não se fala em outra coisa. Matheus Melo chegou, foi apresentado com pompa e circunstância, e já vestiu a camisa tricolor com aquele sorriso tímido, mas confiante. Um detalhe curioso é que, segundo fontes ligadas ao clube, a negociação foi conduzida em sigilo absoluto, quase que em operação de guerra. Pouquíssimos sabiam dos detalhes até que tudo estivesse fechado. Há quem acredite que o Santa Cruz quis evitar o assédio de outros clubes, já que Matheus estava no radar de equipes do Sul e até do exterior. Um dirigente que preferiu não se identificar revelou que o nome de Melo estava em uma lista de reforços prioritários desde janeiro, mas que as conversas só evoluíram nas últimas semanas. Coincidência ou não, o acerto vem logo após uma fase turbulenta no setor de criação do time, o que aumenta ainda mais a expectativa sobre o papel que o novo reforço pode desempenhar. Nos bastidores, há quem diga que o técnico já teria planos imediatos para usar o meia como titular. Um encaixe rápido, ousado e necessário. O torcedor, por sua vez, está em estado de alerta. Será que estamos diante de uma nova era no meio-campo tricolor? A chegada de Matheus Melo ao Santa Cruz não é apenas uma contratação comum, daquelas que passam despercebidas ao longo de uma temporada. Pelo contrário, é uma movimentação que começa a mudar o eixo de poder dentro do futebol do Nordeste. Muitos analistas esportivos já começam a se perguntar se o Santa Cruz está finalmente voltando a pensar grande, apostando em nomes com potencial técnico e de impacto fora das quatro linhas. Isso porque Matheus não é apenas conhecido por sua habilidade dentro de campo, mas também por ser um nome forte em engajamento digital, o que pode significar novas oportunidades de marketing para o clube. Há quem aposte que o departamento de comunicação do Santa já está trabalhando campanhas com um novo meia como rosto principal. Internamente, fala-se que a comissão técnica está animada com a possibilidade de tê-lo como organizador do meio-campo, especialmente em jogos decisivos que estão por vir. Ainda há incerteza quanto à sua forma física atual, já que ele vinha treinando de forma isolada enquanto resolvia sua situação contratual, mas a expectativa é que esteja apto a jogar já nas próximas rodadas. Rumores indicam que o clube prepara uma estreia de gala, em casa, para cativar a torcida logo de cara. Nos grupos de WhatsApp de torcedores tricolores, as mensagens não param. É verdade, ele vem para resolver, será que encaixa no estilo do treinador? São perguntas que se repetem em voz alta, entre o otimismo e a cautela. O nome de Matheus Melo já circulava como rumor há algumas semanas, mas poucos acreditavam que a diretoria conseguiria concluir o negócio a tempo. E foi justamente isso que deu um ar de surpresa à apresentação feita no Arruda. Fontes internas garantem que Melo foi recebido com entusiasmo pelo elenco, e que já houve conversas reservadas com alguns jogadores mais experientes do grupo. O que chamou a atenção foi o discurso firme do meia ao vestir a camisa coral: "Sei do peso desse manto e venho para fazer história." Uma frase que mexeu com os ânimos da torcida, ainda ressabiada com as últimas temporadas irregulares. Nos bastidores, especula-se que o Santa Cruz não pretende parar por aí. Com a janela aberta, outras peças estão sendo monitoradas, mas Matheus seria a primeira grande tacada para reposicionar o clube no cenário nacional.
Para muitos, ele é o elo que faltava entre um elenco esforçado e um time vencedor. E como toda boa novela do futebol brasileiro, a chegada de Matheus Melo também tem seus bastidores nebulosos. Alguns jornalistas locais afirmam que o acerto só foi possível graças a uma articulação direta entre o jogador e um empresário influente do Nordeste, que teria intermediado o contato com a diretoria coral. Há rumores de que Melo topou reduzir significativamente seu salário para se adequar à realidade financeira do Santa Cruz, o que mostra não apenas sua vontade de jogar, mas também uma estratégia pessoal de visibilidade. Segundo uma fonte próxima ao atleta, ele acredita que o Santa pode ser a vitrine perfeita para voos mais altos, especialmente se conseguir destaque na reta final da temporada. Isso levanta uma outra questão: até que ponto o clube consegue segurar um jogador desse nível, caso ele brilhe nos gramados? Já tem gente falando nos corredores da Federação Pernambucana que alguns olheiros da Série A estarão atentos aos jogos do Santa Cruz, especialmente agora com Melo em campo. A relação pode começar agora, mas ninguém garante por quanto tempo vai durar. O que é certo é que, por enquanto, o Arruda ganhou uma nova esperança. O técnico do Santa Cruz, que vinha enfrentando críticas por falta de criatividade no meio-campo, agora ganha uma carta na manga que pode mudar completamente o desenho tático do time. Com a chegada de Matheus Melo, as possibilidades se ampliam, e os treinos já começaram a mostrar novas formações. Apesar de ainda não ter feito sua estreia, o meia já participou de atividades com bola e, segundo testemunhas, demonstrou entrosamento rápido e precisão nos passes. A presença dele em campo foi suficiente para animar até os jogadores mais calejados do elenco. Em entrevista informal, um atleta confidenciou que há tempos não via alguém com tamanha visão de jogo e calma para organizar o meio de campo. A expectativa é que Melo não seja apenas um reforço técnico, mas também um líder silencioso dentro do grupo. Ainda é cedo para falar em idolatria, mas a torcida já começa a preparar cantos personalizados, algo que só acontece quando há identificação instantânea. Nos arredores do estádio, camisas com o nome dele começaram a ser vendidas, mesmo antes da estreia. Esse tipo de movimento é raro e mostra que o impacto da contratação vai além das quatro linhas, é uma nova onda de entusiasmo. Se dentro do clube o clima é de expectativa e movimentação, fora dele a repercussão não para. Jornais esportivos de todo o país já destacam a apresentação de Matheus Melo como um dos principais movimentos do mercado regional. Alguns veículos até sugerem que o Santa Cruz pode estar montando um elenco para subir divisões rapidamente, aproveitando a experiência e a inteligência de jogadores como Melo. É importante lembrar que, nos últimos anos, o clube sofreu com instabilidade administrativa e dificuldades financeiras, fatores que dificultavam contratações ousadas. Por isso, a chegada de Matheus pode ser um divisor de águas também nesse aspecto. A torcida, que por muito tempo viveu de memórias e resistência, começa agora a se permitir sonhar com novos dias de glória. Rumores indicam que há um projeto de longo prazo em andamento, com foco em atletas jovens e promissores, mas também com nomes de peso que ajudem a sustentar o elenco. Nesse cenário, Matheus Melo seria o primeiro de muitos. O impacto já é visível nas redes sociais, onde o engajamento do clube disparou. Mas, claro, tudo isso precisa se transformar em resultados em campo. E é aí que o verdadeiro teste começa. A apresentação de Matheus Melo no Arruda foi só o começo de um burburinho que promete durar por semanas. Há conversas rolando nos bastidores que indicam que o Santa Cruz pode ter dado um passo ainda maior do que aparenta. Fontes próximas à diretoria afirmam que a chegada de Melo faz parte de um projeto de reestruturação que vai além da Série D. Existe um plano ousado, quase ambicioso, de colocar o clube novamente no mapa nacional com protagonismo. E para isso, nomes como Matheus são fundamentais. Mas não se trata apenas de futebol. Existe uma ideia de transformar o meia em um símbolo de nova era coral, alguém que represente a transição do amadorismo de outrora para uma gestão profissional e moderna. Um projeto de médio prazo onde ele será peça-chave dentro e fora do campo. Curiosamente, dizem que Melo só aceitou a proposta depois de reuniões com membros da comissão técnica e do marketing do clube. Ele queria saber exatamente qual seria seu papel nesse projeto. E pelo visto, gostou do que ouviu. Por isso, já chegou vestindo manto coral como quem sabe onde está pisando. Ainda não estreou,
mas seu nome já ecoa como se tivesse feito o gol do acesso. O nome de Matheus Melo começou a aparecer em todos os cantos do Recife. Das mesas dos bares até os grupos de análise esportiva mais sérios. Muita gente começa a especular o impacto real que ele pode ter em campo. Há quem diga que ele será titular absoluto, sem nem precisar provar nada nos treinos. Outros, mais cautelosos, preferem esperar sua performance nos primeiros jogos. O fato é que, mesmo sem bola rolando, Matheus já mexeu com o ambiente do clube. Segundo pessoas que acompanham o dia a dia do Arruda, o ritmo nos treinos mudou. A concorrência aumentou. Os meias do elenco perceberam que agora há alguém de peso disputando vaga e isso elevou o nível de comprometimento. Mais do que isso, Melo é visto como alguém que pode ser o cérebro do time, aquele que pensa o jogo quando todos estão afobados. Mas não para por aí. Tem jornalista dizendo que ele pode ser até capitão, mesmo recém-chegado. O perfil mais introspectivo e centrado agrada aos dirigentes. Dizem que, nos primeiros contatos com a torcida, ele foi atencioso, paciente e sereno. Um líder à sua maneira. O Santa pode ter achado mais do que um meia, pode ter achado seu novo dono do vestiário. É claro que, em se tratando de futebol, todo otimismo vem acompanhado de um mais. Apesar da empolgação, surgem vozes desconfiadas no cenário esportivo. Alguns comentaristas do Sul e Sudeste questionam se Matheus Melo não estaria dando um passo para trás ao aceitar jogar a Série D. É aí que o burburinho aumenta. Existe quem afirme que o Santa Cruz ofereceu ao meia cláusulas contratuais que incluem gatilhos de saída em caso de propostas da Série B ou Série A. Seria uma forma de seduzir o jogador com a ideia de um trampolim, ao mesmo tempo em que mantém o clube competitivo durante o contrato. Fontes ligadas à negociação falam que o vínculo é curto, com possibilidade de renovação automática caso o clube suba de divisão. Isso tudo alimenta a teoria de que Melo está, na verdade, fazendo uma jogada estratégica. Aceita um desafio num clube de massa, vira protagonista, chama a atenção da mídia e dos olheiros, e se projeta para algo maior. O Santa, por sua vez, se beneficia enquanto puder. Uma relação simbiótica que pode durar meses ou até anos, dependendo do que acontecer dentro das quatro linhas. O rumor mais quente? Que já há clube da Série B monitorando sua estreia. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Outro ponto que vem chamando atenção é o impacto comercial que a contratação de Matheus Melo pode gerar. Logo após a apresentação oficial, o número de acessos ao site do clube e às redes sociais aumentou exponencialmente. Torcedores começaram a pedir produtos com o nome do jogador, e algumas lojas já estão se preparando para lançar camisas personalizadas. O departamento de marketing do Santa Cruz, segundo informações de bastidores, teria fechado um plano especial com agências de publicidade para promover a imagem de Melo não apenas como jogador, mas como ídolo potencial. O objetivo é claro, criar uma nova figura carismática que dialogue com as novas gerações de torcedores, num momento em que o clube precisa de mais engajamento e receita. E Melo, com seu perfil discreto e seu talento inegável, parece ter caído como uma luva nesse plano. Rumores indicam que ele terá participação em campanhas institucionais do clube, inclusive nas redes sociais, o que já vem sendo planejado como um rebranding da marca Santa Cruz. Um jogador, um novo momento e uma torcida carente de boas notícias. Uma combinação que, se der certo, pode colocar o Santa novamente entre os clubes mais falados do país, ao menos no quesito imagem. Apesar do clima positivo, é impossível ignorar o clima de expectativa que paira sobre os ombros de Matheus Melo. Ele mesmo sabe disso. Fontes internas dizem que o jogador tem mantido uma postura reservada, focada nos treinos e nas orientações do técnico. Ainda assim, o burburinho não cessa. Muitos torcedores se perguntam, como será o encaixe dele no esquema tático? Haverá espaço para ele ser o armador principal ou terá que dividir protagonismo? Até agora, tudo é especulação. O treinador, conhecido por não abrir suas cartas antes da hora,
tem evitado confirmar a escalação, mas já deixou escapar que Matheus tem perfil de titular. A comissão técnica está estudando inclusive adaptar o estilo de jogo do time para melhor aproveitar as qualidades do meia. Isso levanta outra dúvida. Será que Melo pode ser o pivô de uma revolução tática no Santa Cruz? Há quem diga que sim, e que sua chegada pode desencadear uma mudança profunda no modo como o time atua ofensivamente. Afinal, jogadores com visão de jogo refinada como a dele não aparecem todos os dias. E quando aparecem, mudam tudo ao seu redor. Pode ser só rumor, mas onde há fumaça, há fogo. E o Arruda já está em chamas de expectativa. Nos bastidores, outro ponto começa a ser comentado, a possível influência de Matheus Melo no mercado de transferências. Ao que tudo indica, sua chegada despertou o interesse de outros jogadores em vestir o manto coral. Alguns colegas de profissão teriam procurado o clube por meio de empresários, curiosos sobre o projeto em curso. Isso não é pouca coisa. Quando um jogador respeitado aceita descer divisões para apostar num projeto, os outros observam. E se ele der certo, abre caminho para uma nova leva de atletas que talvez antes nem cogitassem o Santa Cruz como destino. É a chamada atração por credibilidade. Dizem que 2 jogadores do Sul, ambos com passagens pela Série B, já teriam entrado em contato com o clube para conversar sobre 2025. E tudo por causa de Matheus. Isso reforça a tese de que sua contratação é mais do que uma adição ao elenco, é uma peça estratégica num tabuleiro bem maior. Talvez o torcedor ainda não tenha dimensão de quanto essa vinda pode impactar o futuro coral. Mas se os rumores se confirmarem, o nome de Matheus Melo será lembrado como o marco zero de uma reconstrução planejada, ousada e, quem sabe, vitoriosa. A imprensa nacional começa a dar sinais de que vai colocar o Santa Cruz de volta nos noticiários. Depois de anos sendo citado apenas por crises, dívidas ou protestos, agora o clube aparece com uma pauta diferente. Santa Cruz acerta com promessa do futebol nacional, diz uma manchete. Matheus Melo escolhe o Arruda para recomeçar, aponta outra. O tom das matérias mudou. E isso tem tudo a ver com a chegada de um jogador que, embora ainda jovem, já carrega a responsabilidade de ser referência. Rumores dão conta de que emissoras de TV já solicitaram imagens exclusivas da apresentação, e que o clube planeja vender esse conteúdo como parte de um pacote de monetização digital. Isso seria inédito para os padrões do Santa Cruz. Tudo está se transformando muito rápido, como num efeito dominó. E Matheus é a primeira peça. Se ele entregar dentro de campo o que todos esperam, pode ser o catalisador de uma nova era. Mas é claro, tudo depende de performance. O futebol é impiedoso com quem promete e não cumpre. Por isso, cada treino, cada toque na bola, será acompanhado de perto. O Arruda espera. A torcida anseia. E o Brasil começa a olhar de novo para o coral. Por fim, fica a pergunta que ninguém ousa responder com certeza, e se der certo? E se Matheus Melo realmente encaixar no time, for decisivo nos jogos e virar ídolo da torcida? E se o Santa Cruz, impulsionado por essa energia renovada, começar a vencer, subir de divisão e reconquistar seu espaço entre os grandes? Parece exagero, parece sonho, mas é justamente essa força do futebol. É no "e se" que nascem os grandes momentos. E esse "e se" está mais vivo do que nunca nos arredores do Arruda. O rumor de que Matheus Melo pode ser o símbolo de uma virada histórica cresce a cada dia. Por enquanto, tudo é possibilidade, tudo é especulação. Mas quem acompanha futebol sabe que é exatamente assim que as grandes histórias começam, com uma contratação improvável, uma apresentação vibrante e um jogador disposto a mudar o jogo. Os próximos meses vão dizer se tudo isso era apenas barulho ou o prenúncio de algo maior. Enquanto isso, o torcedor coral faz o que sabe fazer de melhor, apoia, acredita, canta. Porque, no Santa Cruz, acreditar não é ilusão. É tradição. E quem veste o manto coral, como Matheus Melo agora veste, sabe bem o peso disso. E o tamanho da responsabilidade. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.